Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 10ª aula de língua portuguesa com a turma do 3º ano. Nós iremos concluir o nosso livro 3 na unidade 7, capítulo 2, Cartas de Opinião, páginas 63 a 67. Os itens abordados durante a nossa aula serão a importância dos adjetivos, vírgula nas cartas e palavras terminadas em an e ão. As atividades referentes a essa aula serão mão na massa, páginas 63, 65 e 67, e vamos produzir páginas 66 e 67. Também teremos a nossa ficha de atividades, páginas 31 e 32. Primeiramente, vamos relembrar, a definição de adjetivo. Para quem não lembra, o adjetivo é uma classe gramatical, uma palavra variável, ou seja, uma palavra que vai variar, que vai mudar, Ela vai variar em gênero. Quem é o gênero, no caso? No gênero na língua portuguesa está relacionado a feminino e masculino. Por exemplo, se eu falo bola, eu uso colorida como característica, Se eu falo menino, eu falo bonito, porque vai ter que combinar com o meu substantivo. Então, ela vai variar em gênero, em número, que é singular e plural, e também em grau. No grau do adjetivo, vocês verão lá no 4º ano. E ela vai caracterizar o meu substantivo. Como assim? Ela vai indicar uma qualidade, um estado, um modo de ser, um aspecto, a gente aqui no aspecto, tá faltando um Czinho, do nosso substantivo. Por exemplo, homem, bom, pessoa, doente, mulher, honesta, dia, chuvoso e carro, sujo. Aqui nós temos alguns exemplos de adjetivos, tá? Vermelho, quente, frio, largo, falador, alegre, simpático, magro, baixo. Então, sempre que uma palavra acompanhar um substantivo, caracterizando esse substantivo, nós temos um adjetivo. Agora nós iremos entender a importância dos adjetivos, tá? Principalmente aqui no caso, tem como exemplo uma carta, mas os adjetivos eles são importantes em alguns contextos porque eles conseguem caracterizar melhor o que está sendo passado. Então vamos lá para o nosso texto. Agora a gente vai retirar alguns adjetivos desse texto. Vamos reler sem os adjetivos. Tupi Paulista, 25 de novembro de 2014. Prezada Eva Furnari, eu sou a aluna da Escola Municipal Professor Geni Barbosa de Genovese, da cidade de Tupi Paulista, estado de São Paulo. Tenho 10 anos de idade e sou do 5º ano A. Nós e a professora lemos o seu livro Felpo Fio. Felpo era não gostava de sair de casa e não tinha amigos, mas ele conheceu a Charlotte e se apaixonou por ela. Parabéns por você fazer este livro do Felpo Filva. Minha sala adorou seu texto. Gosto da parte do livro que o Felpo mexeu a orelha esquerda de felicidade, porque ficou claro que ele estava mudando, que a Charlotte estava mexendo com ele, ajudando a se aceitar e ser mais feliz. Não é porque ele era com uma orelha maior que a outra que os outros não iam gostar dele. Pelo contrário, as orelhas o fizeram ser. Agradeço por esta história. Beijos. A gente pode perceber que a ausência desses adjetivos deixou a história sem sentido, Então, esses adjetivos, quando eles são retirados de um texto, de um contexto, eles podem tanto interferir no sentido, principalmente interferir no sentido daquele texto. É possível compreender o texto sem essas palavras? Não, a gente pode perceber que não. As palavras que foram utilizadas são chamadas de adjetivos, que são palavras em que nós utilizamos para conferir uma qualidade, característica, aspecto ou estado aos substantivos. Primeira questão, mão na massa. Agora que você já compreendeu a importância dos adjetivos, que tal reescrever as frases do texto em que eles estão faltando? Você deve inserir palavras e adjetivos diferentes das que estavam no texto original.
Então, vocês aqui é uma resposta pessoal, vocês vão lá pegar as frases em que o adjetivo está faltando, vão reescrever essa frase, adicionando um adjetivo diferente do adjetivo que foi utilizado no texto original. Vírgulas nas cartas, página 64. Bom, gente, nós sabemos que as cartas, elas costumam apresentar local e data, né? Sempre onde elas foram escritas. Isso faz parte, é um elemento estrutural que faz parte desse gênero textual. Olha aqui o exemplo. Tupi Paulista, vírgula, 25 de novembro de 2014. No envelope da carta, no caso em que a carta ela foi inserida, é necessário escrever corretamente o endereço. O endereço em que essa carta ela vai chegar, o destino dela. Olha aqui o exemplo. Felco Filva, Rua dos Poetas, vírgula, 111, Rapidópolis, vírgula, Brasil. CEP 12345-678. A gente pode perceber que a vírgula ela é utilizada nas cartas, tá, gente? A gente está falando nas cartas. Por quê? Porque a vírgula ela tem inúmeras utilidades. Ela pode ser utilizada para separar uma apóstrofe, para separar um vocativo, em enumerações, né? Então ela pode ser utilizada de várias maneiras. Antes de um conectivo, tá bom? Então existem várias. Aqui a gente está falando da questão das cartas. Numa carta, a vírgula é utilizada para separar local e data. Então, você coloca primeiramente local, depois a vírgula e a data. E também ela é utilizada para separar o endereço do número. Por exemplo, você coloca lá rua, avenida, coloca a vírgula e o número do local. Também podemos usar a vírgula para separar o nome da pessoa com quem falamos. Isso nós chamamos de vocativo, se estiver tudo na mesma linha. Exemplo, se eu falar, Lânia, venha aqui. Esse Lânia, que é a pessoa que eu estou chamando, que eu chamo de vocativo, eu separo com uma vírgula. Então aqui, Ziraldo, né, como boa mineira que sente saudade do mar. Certo? Então aqui a gente percebe que o Ziraldo é o nome da pessoa e você separa esse nome da pessoa com quem você está falando do restante da frase com uma vírgula. Página 65, primeira questão. Insira corretamente a vírgula para separar local e data. Item A. Manaus, 20 de junho de 2020. A vírgula nessa situação ficará depois da palavra Manaus. B. Teresina, 12 de julho de 2020. A vírgula ficará após Teresina. C. São José do Rio Preto, 15 de janeiro de 2020. A vírgula ficará após São José do Rio Preto, após a palavra preto. Escreva no espaço a seguir o endereço de vocês completo, colocando as vírgulas. Então, coloquem rua ou avenida, vírgula, o número, tá bom? De vocês. Palavras terminadas em an e on, página 65. Muitas vezes eu vejo os alunos tendo uma certa dificuldade, né, em saber a terminação correta. Quando usar o an e quando usar o on, né? Eu percebo muito isso nos textos, principalmente nas redações. Então vamos ler aqui duas frases. As crianças lerão a obra Felco Filva, a história do coelho que era infeliz, e as crianças leram a obra Felco Filva, a história do coelho que era infeliz. Qual das frases informa que as crianças já leram e qual que informa que as crianças ainda vão ler? Olha só, gente. Primeira coisa, vamos tentar aqui aprender a pronúncia correta, tá? É an, né, e an, certo? Sempre que eu tiver o an, ele vai se referir a algo que já aconteceu. Então, leram, tá bom? É diferente de lerão. O leram, que é o an com M, ele vai se referir a algo que já aconteceu. Então, quando ele fala que as crianças leram a obra de Felco Filva, isso já passou. Já no meu lerão, olha, a pronúncia é diferente, tá, gente? Lerão é algo que ainda irá acontecer. Então, leram, a minha palavra, a sílaba mais forte não é o final, a última dela não. É o leram. E já no lerão, né, a minha sílaba mais forte é a última. Então, leram, ou seja, a M
passado, algo que já aconteceu, e lerão, com a to, é algo que se refere ao futuro, que ainda irá acontecer. Página 66, mão na massa. Primeira questão, complete as frases com as formas de quais verbais, né, adequadas. Gente, prestando atenção, tem que ler o contexto, ler a frase completa para entender o contexto e aí sim utilizar o verbo de forma correta. Item A. As crianças conversaram sobre o livro ontem à noite. Por que conversaram? Porque o livro foi colocado ontem à noite. Então já passou. Item B. As leituras começarão no próximo fim de semana. Próximo fim de semana ainda não aconteceu. Então é começarão. C. Os alunos disseram ontem que acharam o livro muito bom. Já que foi ontem, acharam com M. D. Os alunos adiantaram a leitura e leram 15 páginas. Passou, já leram essas 15 páginas, porque eles já adiantaram e já leram. Então, já passou, é com M. Na próxima aula, os alunos lerão 15 páginas do livro. Ainda não aconteceu, é só na próxima aula. Então, é com a to no final. Página 66, vamos produzir. Bom, essa tarefa que vocês vão fazer em casa. Como vocês viram neste capítulo, as cartas têm muita utilidade e podem ser usadas para que alguém se manifeste a respeito de algo. Que tal você também se manifestar? É às vezes de vocês escreverem uma carta para Eva Furnari, autora do Felpo Filva, utilizando a página seguinte, vocês vão fazer na página 67, tá? A produção do texto de vocês. Nas cartas, dessa carta você pode contar um trecho do livro que vocês já leram aqui nas nossas aulas, né? E por meio da leitura estudou diferentes tipos de carta, aprendeu a utilizar vírgula e adjetivos e contar também do trecho falando do motivo, né, de alguma coisa. Então, olha só, vocês podem estar escrevendo aí falando do que vocês aprenderam, falando do Felpo Filva, tá? Falando alguma coisa com relação às nossas aulas. Não esqueçam dos elementos estruturais de uma carta, hein? Colocar local e data, colocar lá saudação, remetente, destinatário, no caso, assinaturas de vocês, tá bom? Bom, agora nós iremos para a nossa correção, da nossa ficha de atividades, página 31. Vocês irão escrever um adjetivo para cada substantivo abaixo e depois formar uma frase usando o substantivo e o adjetivo. Item A, menino. Eu vou dar um exemplo, bonito, tá bom? Vocês podem colocar aqui, um menino bonito apareceu na festa de aniversário. Um menino bonito. Então, vocês vão adicionar um adjetivo e vão formar uma frase com a palavra e o adjetivo. Item B, castelo. C, mãe. D, cachorro. E E, telefone. Item F, caderno. G, animal. H, princesa. I, rei. J, gato. K, família. E L, professor. Segunda questão, vocês irão circular os adjetivos em cada frase. Item A minha amiga é querida e inteligente. B, o rapaz é forte e educado. A gente pode perceber que já está tudo circuladinho aí, né? Item A, querida, inteligente. B, forte e educado. C, o cão é feroz e fiel. Vocês vão circular feroz, fiel. D, o gatinho é pequeno e manso. Circulem pequeno e manso. A escola é grande e divertida, circulem grande e divertida. F, a professora é aplicada e alegre. Vocês irão circular aplicada e alegre. G, as brincadeiras são dinâmicas e engraçadas. Circulem dinâmicas e circulem também engraçadas. Terceira questão. Complete as frases com adjetivos do quadro abaixo. Então, vamos lá para as nossas frases. Item A. Achei lindo o presente que me deu. B. Você é um aluno estudioso. C. Esses sapatos são confortáveis. D. Os limões estavam azedos. E. Meu cachorro é sempre tão esperto. F. Que flor bonita. G. A blusa que minha avó me deu é maravilhosa. H. Gosto de comer morango, pois é uma fruta gostosa. E a praia aonde vou nas férias é encantadora.
Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Continue estudando, se dedicando. Tá? Eu desejo a todos, né, uma excelente semana. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.